Quando alguém é curado pelo poder de Deus, nós não estamos à espera de voltar a ver essa pessoa novamente a sofrer a mesma doença, verdade? Quando vemos que Deus opera um milagre na vida da pessoa, estranhamos quando essa pessoa perde o seu milagre. Mas, e sem querer perguntar e sem ninguém levantar a sua mão, quantos de nós, às vezes, já perdemos o nosso milagre? E vamos descobrir porquê que isso pode acontecer. Amém? Quando isso acontece, levanta questões. Podemos pensar, será que a pessoa não orou o suficiente? Será que Deus se arrependeu de ter curado a pessoa? Seja talvez alguma forma de maldição? O que é que poderia ter levado uma pessoa curada por Deus a recair ou a piorar ou a perder a sua vida? Há muitas coisas que nós podemos apresentar como causa para isso. A primeira é que a cura pode ser perdida quando é obtida pela fé dos outros. Diga comigo, fé. Sabe, muitas vezes as pessoas não retêm o seu milagre porque elas não têm fundamento na palavra. A palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus nós estamos curados. Vamos dizer juntos, pelas feridas de Cristo, pelas feridas de Jesus, eu estou sarado. A nossa fé tem que estar fundamentada na palavra de Deus. A nossa fé não pode estar baseada no que ouvimos. Hoje em dia temos as redes sociais e as pessoas às vezes procuram soluções para os seus problemas nas redes sociais, procuram que alguém responda, procuram resposta para alguma coisa, mas a resposta para a nossa vida está na palavra de Deus. Diga assim comigo, a palavra de Deus é o fundamento da minha fé. Muitas pessoas às vezes são curadas pela fé dos outros, porque alguém orou por elas e não têm conhecimento nessa área. Então, quando os ataques do diabo vêm, com sintomas, com pensamentos, buscando roubar-lhe a cura, eles não sabem como resistir a isso. Então, se a pessoa recebe a sua cura pela fé de outro, sem ter um fundamento bíblico, muitas vezes, quando o inimigo vem, não poderá resistir-lhe. Deixe-me dizer, é errado nós pedirmos a alguém que ore por nós? Claro que não. Nós devemos pedir, muitos de nós pedimos ao nosso pastor, muitos de nós pedimos a alguém próximo para orar por nós, porque cremos no poder de Deus. E também cremos que quando duas pessoas, diz a palavra de Deus, concordam sobre algo, que o milagre sucede. Amém? Quando é feito na terra, quando essa concordância é feita na terra, é feita no céu. Amém? Então, será que é errado eu pedir ao meu pastor que ore por mim? A alguém que ore por mim? Claro que não. Eu devo fazer isso para unir a minha fé à da outra pessoa. Mas também eu devo ter a minha fé firmada na palavra. Porque muitas pessoas estão à espera que alguém ore por elas e não estão dispostas a fazer nada. Estão cá, irmãos? Muitas pessoas têm um problema e correm para o pastor. Pastor, ore por mim, tem que acontecer alguma coisa. E querem que a oração do pastor faça com que aconteça e pronto. E muitas vezes as pessoas têm a resposta, o milagre, mas colocaram toda a sua fé no pastor. Colocaram toda a sua fé na pessoa. Mas a nossa fé tem que estar depositada aonde? Na palavra de Deus. Diga comigo, na palavra de Deus. Então, os irmãos entendem-me. Não é errado eu pedir a alguém que ore por mim, mas é errado eu firmar-me na pessoa e não em Deus. Amém? Quando eu peço a alguém que ore por mim é para que nós possamos unir a nossa fé. Porque precisamos de ajuda para unir a nossa fé. Então, muitas vezes as pessoas são curadas pela fé de outros e acabam por perder a sua cura. É bom que nós peçamos a alguém que ore por nós, mas não é benéfico que fiquemos dependentes dos outros. Amém? Também outra causa pela que as pessoas podem perder a cura é quando se dá lugar ao diabo. Diga assim comigo, não deis lugar ao diabo. Vamos procurar esta referência, Efésios capítulo 4 e versículo 27, que é exatamente isto que diz a palavra de Deus. Efésios 4, 27.
Eu vou aqui pedir ajuda aqui à nossa multimédia, amém? A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Diga alguém que está ao seu lado, não deis lugar ao diabo. E agora diga assim para si mesmo, eu não posso dar lugar ao diabo. Como é que eu posso dar lugar ao diabo? Existem vários comportamentos na nossa vida que dão espaço para que o diabo ataque. Inveja, falta de perdão, julgamento, desacordo, amargura, raiva, ira e tantas outras coisas que nós permitimos às vezes que entrem no nosso coração e que fazem com que nós percamos a bênção de Deus. Tudo aquilo que nos faz perder a bênção de Deus, tudo aquilo que nós deixamos entrar na nossa vida, às vezes uma falta de perdão, amargura no nosso coração, tristeza contra alguém, falta de perdão contra alguém, essas coisas são um obstáculo para nós recebermos a cura, a bênção, a prosperidade, todas as coisas que Deus nos quer dar, todas as bênçãos que Deus nos quer dar. Quando nós permitimos que o nosso coração fique cheio de coisas que não vêm de Deus, que não são da vontade de Deus, nós estamos a impedir que essa bênção chegue à nossa vida. Posso ouvir um amém? Sei que é difícil, não é, ouvirmos estas coisas, mas todos nós podemos cair nesta tentação. Às vezes ficamos irados, às vezes ficamos magoados com alguém. Mas a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não deem espaço a ele na vossa vida. Não deixem que ele entre na vossa vida. Não deixem que ele tenha legalidade na vossa vida. Amém? Não deis lugar ao diabo através destas coisas. Nós temos que entender que o inimigo, quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus, o inimigo não tem autoridade sobre nós. E a Bíblia diz que ainda que ele venha por um caminho, por 7 caminhos, ele tem que fugir diante de nós. Porque ele não tem autoridade sobre nós. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós podemos repreender o inimigo. Nós podemos repreendê-lo ou não? Nós podemos expulsar o inimigo da nossa vida, sem importar os sintomas ou os pensamentos que ele nos envia. Muitas vezes já temos a cura, mas começa a vir um sentimento, começa a vir um sintoma, e alguém pode começar a pensar, se calhar ainda não estou. Ou então estamos a orar por curas, estamos a orar por uma bênção que necessitamos na nossa vida. E vem aquele pensamento, achas mesmo? Olha bem para ti, tu não vais receber. Não vai acontecer. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nos deu poder e autoridade para expulsar os demónios. Diz que deu-nos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada nos fará dano algum. Vou perguntar mais uma vez, irmão, onde está a sua fé depositada na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus? Então você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, sobre toda a força do mal. E diga comigo, e nada me fará dano algum. Diga assim comigo, porque ainda que o inimigo, que Satanás venha por um caminho contra mim, por 7 caminhos, ele foge de diante de mim, porque há poder, porque há autoridade no nome poderoso de Jesus Cristo, porque não há outro nome dado no céu, na terra e debaixo da terra a quem se tenham que humilhar. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, está acima de qualquer enfermidade, está acima de qualquer dor, o nome de Jesus está acima de qualquer problema, de qualquer circunstância. Jesus está acima da depressão, Jesus está acima do medo. Eu tenho diante de mim filhos e filhas de Deus que têm esta fé no seu coração. Diga assim a alguém que está ao seu lado, tu tens esta fé no teu coração? Então não permitas que a depressão, o medo te oprimam. Diga assim, porque a vitória está em Cristo Jesus, que deu a sua própria vida por mim e por si. É nessa vitória de Cristo que a sua fé está firmada. Dê uma salva de palmas a Jesus.
Diga assim comigo: quando eu tenho Cristo em minha vida, quando eu estou alinhada com a palavra de Deus, eu tenho autoridade para expulsar o inimigo da minha vida. Outra coisa que pode às vezes fazer com que percamos a cura é termos uma fé baseada nas evidências físicas e não na palavra de Deus. Quando uma pessoa vê ou ouve que outra pessoa foi curada, brota a esperança no seu coração e até a fé para crer. Recebe a sua cura, mas o inimigo quer roubar essa cura. E se nós não temos raízes fortes, se nós não temos raízes fortes para nos defendermos, se nós não temos a nossa fé baseada na palavra de Deus, nós podemos perder essa cura. Deixe-me dizer, a palavra de Deus diz que Jesus venceu o inimigo pela palavra do seu testemunho. Amém? Nós vencemos pela palavra do seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Nós vencemos pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. O que é que isso significa? Quando nós testemunhamos, quantos aqui eu perguntei no início, mas vou perguntar de novo, talvez alguns tenham esquecido, mas agora vão se lembrar. Quantos neste dia podem dizer: eu já recebi cura, eu já recebi respostas, eu já recebi portas abertas de Deus, eu já vi o poder de Deus, eu já vi como Deus é bom, eu já experimentei o poder de Deus. Temos testemunhas aqui neste lugar? Quantos são testemunhas? Que bom que há tantas testemunhas. E aqueles que ainda não são testemunhas, porque ainda não viram o poder de Deus, através de mim e de si, através do seu testemunho, podem ver o poder de Deus. E o que é que sucede? Isso brota fé, brota esperança no coração de outras pessoas. Mas diga de novo comigo: a minha fé tem que estar baseada, firmada na palavra de Deus. Amém? Outra coisa, ou seja, nós não podemos basear a nossa fé somente naquilo que nós vemos. Quantos de nós podemos dizer aqui hoje que se fôssemos basear a nossa fé no que vemos, não tínhamos fé? Se fôssemos firmar a nossa fé pelas circunstâncias, quantos de nós teríamos fé? Se fôssemos dizer que a nossa fé está baseada naquilo que vemos, no estado das coisas, naquilo que nos disseram, nos relatórios médicos, se a minha fé está firmada aí, que fé? Mas a Bíblia diz o quê? Que a fé é. A fé é. Ela existe, ela é real. E ela é a prova das coisas que não se veem. Talvez você não veja com os seus olhos físicos, mas pela fé você já tem a resposta. Talvez a sua volta, as circunstâncias não estão favoráveis, mas pela fé você já pode ver a vitória. Porque a sua fé não está baseada em sentimentos, porque a sua fé não está baseada em sintomas, porque a sua fé não está baseada naquilo que lhe dizem, está firmada na palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é como uma espada de dois gumes. A fé tem que estar firmada nesta palavra viva. A palavra de Deus não está morta, a palavra de Deus está viva. Meu Jesus Cristo está vivo, Ele não está morto. E se Ele não está morto e está vivo, eu tenho a vida de Cristo em mim. Eu estou com a minha fé firmada na palavra. Alguém pode dizer o mesmo hoje? Que a sua fé, a minha fé, têm que estar firmadas na palavra de Deus. Diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Diz que a palavra de Deus sempre faz aquilo para que ela é enviada, que ela não volta para trás vazia. Por isso Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a palavra enviada pelo Pai desde o céu aqui. Para quê? Para que você e eu pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Para que você e eu não fôssemos mais escravos do medo, escravos da enfermidade, para que não houvesse mais medo no nosso coração, para que não houvesse mais rejeição em nosso coração, mas para sermos aceites pelo Pai. Diga a alguém que está ao seu lado: anima-te. Diga a outro: anima-te. O Deus a quem nós servimos, diga-lhe a ele, o Deus a quem nós servimos é sobrenatural. É sobrenatural, amém? Estamos a aprender
sobre o que pode, ou seja, sobre como mantermos a nossa cura. E a nossa cura é mantida pela confiança e firmeza na palavra de Deus. Que é a única coisa, irmão, em que você se pode sustentar. Quando os ventos vêm sobre si, ao bocado o Mário estava a dizer, pela tua palavra eu vou fazê-lo. Aquele homem, Pedro, ele pelas circunstâncias, pelo conhecimento que ele tinha do que estava a suceder à sua volta, pelas horas de experiência que ele tinha, ele sabia que não havia nada para pescar. Mas pela sua palavra, ele decidiu caminhar. Quando Jesus disse a Pedro, ele estava sobre o mar e disse, vem. Ele disse, és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. E ele foi pela palavra de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Não sei quais são as águas da sua vida. Talvez as águas da sua vida sejam uma enfermidade, seja um problema, seja uma circunstância negativa, seja algo que está a suceder e está a aterrorizar a sua vida. Mas eu quero convidá-la a caminhar por cima das águas, a caminhar por cima das águas, crendo na promessa, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Algo que também faz com que nós percamos a nossa cura é a confissão negativa. Diga comigo, confissão negativa. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 18 e versículo 21. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Os irmãos já encontraram? Vamos dizer juntos, a morte e a vida estão no poder da nossa mente. É isso que diz? A morte e a vida estão no poder de Deus. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Vamos fazer assim uma coisa que pode parecer feia, mas faça assim. A morte e a vida estão onde? A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Já reparou que uma pessoa pode falar? No final pode doer-lhe a garganta, mas a língua ela não se queixa. Já reparou nisso? Dói-lhe a língua por falar muito? Não dói, pá, não. Dói-lhe a língua. Já acabou o dia a dizer, hoje falei tanto, dói-me tanta língua. Alguém já disse isso? A garganta pode doer-nos, não é? Mas a língua não. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, se você fala vida, você tem vida. Você vai comer desse fruto da vida. Se você fala morte, você vai ter morte. Você vai comer do fruto do que você fala. As palavras são sementes que vão gerar algo, que vão dar fruto. Eu pergunto-lhe o que é que você está a falar sobre a sua vida, sobre a vida dos outros. O que é que você está a dizer, morte ou vida? A morte e a vida estão no poder da sua língua, estão no poder da sua linguagem, estão no poder da forma como você fala. Então, se você começa a ter uma confissão negativa, você vai receber o negativo. É uma lei, irmãos. Aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Como costuma dizer o nosso pastor, se nós semeamos batatas, não vamos colher couves. Correto? Nós semeamos vida, colhemos vida. Nós semeamos palavras negativas, palavras destrutivas, é isso que nós vamos colher. Muitas pessoas pretendem ter saúde, mas estão sempre a falar morte, sempre a queixarem-se de todas as dores que têm no corpo. Não podemos confessar algo com a boca e crer o contrário em nosso coração.
Muitas pessoas podem dizer, sim, eu falo negativo, mas no meu coração eu creio. Só que a Bíblia diz que aquilo que está no nosso coração é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós falamos. A boca fala do que o coração está cheio. Se você fala vida é porque o seu coração está cheio de vida. Mas se você só fala morte é porque o seu coração está cheio de morte. A Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. A Bíblia está a ensinar-nos daqui, faça assim comigo, daqui sai tudo. Sai o que eu faço, sai o que eu falo, sai o que eu penso, sai a forma como eu ando, sai a forma como eu falo, a forma como eu imagino, como eu penso. Daqui do meu coração. A Bíblia até nos diz que nós começamos por pensar. Isso desce ao nosso coração e nós começamos a atuar conforme está no nosso coração. Então, não vale a pena nós dizermos que falamos de uma maneira, mas queremos de outra. Eu tenho que crer no meu coração e eu falo vida porque eu creio na vida. Ou então falo morte porque creio na morte. Mas eu creio que estou diante de pessoas que falam vida. Diga comigo, vida. Vida. Então nós não podemos confessar negativo, não podemos ter duas linguagens. Nós não podemos estar a orar por cura, não podemos estar a orar por um rompimento na minha vida. Eu estou ali fervoroso a orar no meu quarto, na igreja, a orar por um avivamento, por um rompimento na minha vida e saio daquele lugar e a minha linguagem muda. E começa a dizer, não vai acontecer nada. Não, é muito difícil. Não, é impossível. Não, mas os médicos disseram. Não. Então o que é que estivemos lá a fazer? Estão cá, irmãos? Então o que é que estivemos a orar? Estão cá, irmãos? Então diga comigo, a confissão da minha boca, a confissão da minha língua tem que ser vida. Amém? Se nós falamos em enfermidade, nós damos a origem ao espírito de enfermidade. E como resultado, os sintomas vão começar. Porque se eu falo isso, é isso que eu vou colher. Temos que falar a palavra de Deus e expulsar todo o espírito de enfermidade. Amém? A nossa confissão, a confissão da nossa boca tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Amém? Outra coisa que pode fazer perder a cura é cometer pecado ou viver nele. Vamos ver João capítulo 5 e versículo 14. João 5, 14. João 5, 14 diz assim: Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, foste curado, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Diga comigo, não peques mais. Uma coisa que pode fazer com que percamos a cura é o pecado. Porque o pecado dá ao diabo o direito de trazer enfermidade ao nosso corpo. Temos de nos arrepender e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aquele que confessa os seus pecados. Não vale a pena, irmãos, nós dizermos que não os temos. Não vale a pena nós dizermos que não fazemos nada mal. Não vale a pena dizermos que somos muito bons. Todos nós, todos os dias, pecamos. Erramos. Fazemos coisas erradas. Mas a Bíblia dá-nos uma promessa que quando nós confessamos e deixamos, diga comigo, e deixamos, alcançamos a misericórdia. Precisamos de não só confessar a Deus, não só pedir perdão a Deus, mas deixar o pecado. Porque muitas pessoas querem ir a Deus, pedem perdão, mas a vida continua igual. E depois dizem, mas eu pedi perdão, pronto, eu peço perdão outra vez hoje, e peço perdão outra vez, e já caí outra vez, peço perdão. Verdadeiramente a pessoa nunca se arrependeu. Porque arrependimento significa mudança. Arrependimento significa mudança. Nunca acredite em alguém que diz que se arrependeu, mas nunca mudou. A pessoa diz, mas eu arrependi-me. Sim, então muda de vida. Eu arrependi-me, então muda de conduta.
Mas eu arrependi-me, muda de linguagem. Porque arrependimento sempre vai significar mudança. Significava que tu estavas a ir pelo um caminho, mas tu arrependeste e voltaste para o caminho totalmente inverso. Amém? Então, arrependimento é necessário e deixar o pecado. E por último, porquê é que podemos perder a cura? Em alguns casos é um mistério. Nós não entendemos tudo. Já chegou a essa conclusão? Há pessoas que não vivem em pecado. Há pessoas que sempre têm uma vida reta diante de Deus, que não têm portas abertas, que confessam vida o tempo todo, que vivem diante de Deus e mesmo assim perdem a cura. Sabe o que é que eu aconselho? Não julgue. Sabe o que é que eu lhe digo? Não pergunte porquê. Sabe o que eu lhe digo? Não comece a dizer, aquela pessoa devia estar mal. Aquela pessoa de certeza que não está bem diante de Deus, porque algo se passa naquela vida. Deixe essas palavras, isso é julgamento. Vou dizer outra vez, isso é julgamento. Quando você vê que alguém perdeu a sua cura, quando você sabe que alguém necessita de cura, ora. Ora por essa pessoa. Porque sabe porquê, irmão? Porque um dia, se você precisar, vai querer também que orem por si. Todos nós precisamos que algum dia alguém ore por nós. O errado é pensarmos que só uns é que precisam de oração e outros são super ungidos e nunca vão precisar de oração. Não, ora pelos seus pastores, ora pelos seus irmãos, ora pelos seus líderes, ora e não julgue. Diga a alguém que está aí ao seu lado, não julgues, ora. Amém? Então, muitas vezes é um mistério, as pessoas não vivem em pecado e mesmo assim perdem a cura. Porquê? Não sei. Já viram? Uma mensagem da palavra de Deus que vos diz, não sei, não faço ideia. Não faço ideia porque isso sucede. Um dia, talvez entenderemos ou não. A Bíblia diz que há coisas que pertencem a Deus. São mistérios de Deus. Não sabemos, não entendemos. Mas simplesmente quando alguém perde a cura, quando fica enfermo, não julgue. Simplesmente vamos orar. Vamos crer no poder de Deus. Vamos crer que o poder de Deus é maior que qualquer enfermidade, que qualquer circunstância. O poder de Deus é muito maior do que qualquer palavra. O poder de Deus é maior do que qualquer religião. O poder de Deus é maior que qualquer mito. O poder de Deus é maior que qualquer coisa que você creia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É nela que você tem que confiar e crer. Acima de qualquer outra, acima de filosofias, acima de ensinamentos, acima de doutrinas, está a palavra de Deus. Esta palavra que é viva e eficaz, ela é que vai mudar a sua vida, a minha vida, a cada dia. Amém? Vamos confiar nesta palavra. O importante é nós não focarmos nos problemas, nas circunstâncias. Vamos focar-nos na vitória que Cristo alcançou para nós. Vamos focar-nos nos exemplos que nós temos. Vamos focar-nos nos testemunhos que temos da operação de Deus, de milagres de Deus na sua palavra. É nisso que eu e você temos que nos focar, porque é isso que vai trazer fé ao nosso coração. Amém? Quando uma pessoa está enferma, sabe qual é que é? Não só enferma, mas em qualquer área da sua vida. Seja depressão, seja, sei lá, qualquer área. As pessoas tendem a procurar pessoas que têm o mesmo problema para ouvir, para perceber o que está a acontecer. Se têm um tipo de enfermidade, procuram tudo na internet, pertencem a todos os grupos que façam parte daquela, para sabermos bem o que está a acontecer, para fazermos parte, tornam-se parte daquele grupo. Entendem o que eu estou a dizer? Queremos saber tudo sobre aquilo. Mas muitas vezes isso que vai fazer é que a nossa fé vai cair cada vez mais. Cair cada vez mais. Porque a palavra de Deus é totalmente o contrário, irmãos. Porque a palavra de Deus não nos ensina a olhar para as circunstâncias. Vocês nunca vão ver um versículo, nunca vão ver Jesus a operar naquilo que ele via à sua volta. Senão ele não tinha feito nada. Jesus nunca operou
aqui nesta terra, Ele nunca operou nem nunca nos ensinou a operar com base naquilo que estava à nossa frente. Porque senão Ele caminharia entre os cegos e Ele não iria curá-los. Porque eles estavam cegos. Ele iria caminhar sobre... Ele iria fazer o mesmo que as outras pessoas faziam, fugir dos leprosos. Mas o que é que Jesus fazia? Ele contrariou tudo isso. Aos cegos Ele deu vista. Aos leprosos Ele sarou e limpou a sua pele. Aqueles que estavam prestes a ser apedrejadas por pecado, Ele perdoou. Ele nunca agiu como o mundo agia. Ele nunca agiu como as pessoas, a sociedade dizia. Ele agia sempre em conformidade com a palavra do seu Pai. Ele dizia: eu faço o que o meu Pai me manda. Eu pergunto-lhe: o que é que você faz? Faz o que o Pai lhe manda fazer através da sua palavra? Ou faz aquilo que pensa? Faz aquilo que o outro diz? Faz aquilo que o outro pensa? Ou faz aquilo que o seu Pai lhe manda fazer? Jesus disse: eu faço e eu digo o que o meu Pai me manda. Eu não sei do irmão, mas eu creio que você está comigo hoje. Mas eu quero que as minhas palavras estejam alinhadas com Ele, com o meu Pai Celestial. Eu quero que a forma como eu ando esteja alinhada com o meu Pai. Eu quero que a forma como eu penso, como eu imagino, como eu oro, esteja de acordo com a vontade do meu Pai. Você quer isso? Então, temos que nos focar na palavra de Deus. Vamos dizer outra vez: palavra de Deus. Então agora vamos ver alguns passos para nós mantermos a cura. Primeiramente, faça de Jesus o Senhor absoluto de todas as áreas da sua vida. Diga assim comigo, se essa é a sua realidade. Diga: Jesus é o meu Senhor. E se ainda não é, irmão, se Jesus não é o Senhor absoluto da sua vida, se você nunca teve a oportunidade de dizer isso, diga hoje: Jesus, vem governar a minha vida. Vem ser o Senhor absoluto da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Por que é que nós devemos fazer de Jesus o Senhor de todas as áreas da nossa vida? Vamos ver Mateus capítulo 12 e versículo 43. Mateus 12 e versículo 43. Temos aqui uma descrição do que sucede. Mateus 12, 43 a 45. Diz assim, Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Porquê que Jesus tem que ser o Senhor absoluto da nossa vida? Está aí a dizer, quando o espírito imundo sai, começamos por ver que existem espíritos imundos, verdade? Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vagueia por aí, mas ele volta. Ele vai voltar, sabe? A Bíblia diz que Satanás anda ao nosso redor, a ver a quem pode tragar. Satanás sempre vai tentar chegar até nós, colocar uma cilada na nossa vida. E diz que o espírito imundo, quando ele sai, ele volta e encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Porquê que encontra a casa vazia? Porque nós não substituímos esse espírito imundo por nada. E quando o espírito imundo sai da nossa vida, precisamos de preencher com Jesus, Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida. Precisamos que Ele venha governar aquela área. Temos que deixar que Jesus venha ser o Senhor da nossa vida. Porque senão, quando Satanás vir que nós não temos a casa com Jesus, que a nossa vida não tem Jesus, que aquela área da nossa vida está a descoberto, ele vai voltar. E diz que traz 7 piores do que ele. E diz que o último estado, é bem pior do que o primeiro. Qual é o erro? O erro é deixar a casa vazia. O erro é nós não substituirmos
pela palavra de Deus. Se somos livres, se somos curados, a seguir nós temos que nos encher da palavra de Deus para não deixar nenhum vazio em nós. Amém? É por isso que Jesus tem que ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida. Diga assim comigo, toda a área que Jesus ocupa é segura. Mas toda a área onde Jesus não é o Senhor é insegura. Se Jesus não está ali naquela área da sua vida, ela está sujeita a qualquer outra coisa. Então diga assim comigo, Jesus tem que ser o Senhor de todas as áreas da minha vida. Lembre-se de algo, a Bíblia diz que o diabo, Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Mas a seguir Jesus disse, mas eu vim. Vem como Jesus sempre contraria. Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Aquilo que Jesus conquistou para nós é uma vida abundante. Vida com abundância. Então eu quero dizer-lhe, você e eu, nós não somos fortes o suficiente para manter o diabo fora da nossa casa. Mas Jesus é forte o suficiente para nos proteger, para estarmos seguros em Cristo. Sabendo isto, que ainda que o inimigo se levante contra nós, ele tem que retroceder, ele tem que sair, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Eu tenho diante de mim uma igreja que tem Cristo como Senhor da sua vida. Se tu e eu temos Jesus como Senhor, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos ama, Ele é aquele que não vai permitir que o inimigo roube a tua vida, Ele não vai permitir que o inimigo roube a tua e a minha vida, porque Jesus, diga comigo, é Senhor. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Senhor significa que Ele governa. Senhor significa que Ele tem a soberania, que Ele é rei, que Ele tem todo o poder na sua e na minha vida, amém? Jesus é forte o suficiente. Jesus é poderoso o suficiente. Todos nós podemos ser abatidos por ventos, por tempestades. Mas você e eu precisamos ter um foco, um só olhar. Diz a palavra de Deus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o que começa e o que termina. Ele é aquele que faz todas as coisas. Não se preocupem, irmãos. Jesus, diga comigo, Jesus é o Senhor. Diga comigo, Jesus é Senhor. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus dá vida, Jesus traz paz. Jesus é Senhor. Dê uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é Senhor absoluto. Então, quando Ele é o Senhor da nossa vida, nós estamos seguros na rocha. Amém? Quando Ele é Senhor da nossa vida, nós estamos seguros na rocha. Outra coisa que é necessário para mantermos a cura, sermos cheios do Espírito Santo. Uma vez batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, a palavra de Deus diz-nos para continuarmos a ser cheios do seu Espírito. Diga, continuamente cheios do Espírito Santo. A Bíblia mostra-nos que não é um ato isolado. A Bíblia mostra-nos que não é só um momento, é contínuo. Sermos continuamente cheios do Espírito Santo. Vamos ver João capítulo 7 e versículo 37. João capítulo 7 e versículo 37. João 7,37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou-se e disse em voz alta, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem havia de receber.
Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando vemos este versículo, vemos que o verbo venha está no presente do conjuntivo. E isso mostra-nos que a Bíblia está a dizer: venha e continua a vir. Venha, venha hoje, venha amanhã, venha a todo o tempo, venha, venha. É um convite de Jesus. Todo aquele, diz ele, que se alguém tem sede, eu pergunto: você tem sede de Deus? Sede de Deus é eu querer ver mais de Deus. Eu querer ter a minha vida com Ele. Eu tenho sede dEle. A Bíblia diz, o salmista dizia: a minha alma está sedenta por Ti. Eu nunca estou satisfeito. Eu quero mais de Ti. Tenho sede de Ti. Tenho sede de Te conhecer. Sabe, nós podemos viver esta vida toda nesta terra e nunca vamos conhecer Deus em toda a sua plenitude. Há sempre algo novo para conhecer dele. Há sempre algo novo em que nós temos que confiar nele. Há sempre um momento na nossa vida que não esperamos que aconteça e que precisamos dele. Sabe, nós temos sede. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Em qualquer momento da sua vida você vai ter sede. Às vezes temos sede da resolução de um problema. Precisamos que Deus intervenha. Quantos de nós já fomos sacudidos com uma tempestade que não esperávamos? Temos sede dele. Espírito Santo, precisamos de Ti. Temos sede de Ti. Então Jesus faz um convite. Se tu tens sede, venha. Venha a mim e bebe. Ele não diz: venha a mim e fica à espera na fila. Ele me diz: venha a mim e vamos ver se... Venha a mim e eu vou inspecionar a sua vida a ver se pode ou não pode. Venha a mim e eu vou esquadrinhar para ver se é digno ou não é digno. Ele diz: venha a mim e simplesmente beba. Venha a mim e receba. Quem crer em mim, aí está. Diga assim comigo: crer. Jesus faz um convite. Muitas pessoas ficam muito impressionadas com aquele versículo que diz que todos são chamados, mas nem todos são escolhidos, não é? Algo assim ou ao contrário. Penso que é assim. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. E as pessoas pensam: então Deus tem preferidos. Não. Jesus faz um convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E talvez todos nós que estamos nesta sala tínhamos sede e víamos a Jesus. E Jesus disse: quem crer em mim, aí está. O requisito é crer. Porque muitos de nós podemos ir a Ele, mas se tu não creres, não o culpes a Ele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, convida Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim. Mas eu creio de todo o meu coração que tenho diante de mim pessoas que creem nele. E quando cremos nele, então o que sucede? Fluirão rios de água viva. Muitas pessoas às vezes questionam: mas porquê que acontece com aquela pessoa? Não acontece comigo? Mas porquê isto? Mas porquê aquilo? Quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Diga a alguém que está ao seu lado: basta crer. Faça-lhe assim, não faça assim com um ar de que está a dar-lhe assim: crê. Não, diga-lhe: irmão, irmã, é simples, basta creres. Não é só quereres, é creres. É acreditar de todo o teu coração. Se tu acreditas que Jesus é Senhor, se tu fazes Jesus Senhor da tua vida, e se tu vais a Ele e diz a Bíblia: venha a mim e beba, e continue a vir, e continue a beber do rio do Espírito Santo. Então essa não deve ser uma experiência só de início, devemos continuar a preencher continuamente todas as áreas da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma que ficaram vazias. Devemos permitir que o Espírito Santo de Deus assuma o controle total das nossas vidas. E como é que podemos ser cheios do Espírito Santo? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Vamos ver o que diz a Bíblia em Efésios, capítulo 5, e versículo 18. Diga assim comigo: a Bíblia tem todas as respostas para a minha vida.
Amém? Você já reparou que se não for a palavra de Deus, se não for Deus, não somos nada? Então, Efésios capítulo 5 e versículo 28, já ali está, diz, Efésios 5, 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos continuar? Falando entre vós. Já viu como é que nós temos que falar entre nós? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo seguinte, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz como é que nós devemos ser cheios. Não se embriaguem com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E diz, falando entre vós. Veja, a Bíblia não nos ensina só a ficarmos fechados em nós mesmos. A Bíblia fala em nós orarmos no nosso quarto, em secreto com o nosso Pai. Mas nós somos cheios do Espírito quando falamos entre nós. Porque a linguagem que nós temos uns com os outros também conta. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Então o que é que você e eu estamos a falar uns com os outros? Quer ser cheio do Espírito? A Bíblia diz, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças ao Senhor. Qual é a vossa conversa lá em casa? Qual é a sua e a minha conversa lá em casa, no seu trabalho? O que é que você conversa no seu carro? Quais são as suas palavras? Vamos falar vida, vamos falar salmos, vamos cantar, vamos adorar. Não é só cantar lá, 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 e adorar, não é só isso, é o que é que você fala. Fala a palavra, fala o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Amém? Fala aquilo que Deus fala. Alinha a sua boca, as suas palavras àquilo que Deus determina na sua palavra. Falando entre vós com salmos, hinos e dando sempre graças a Deus, amém? Dando sempre louvor, adoração e graça a Deus. Também outra coisa que nós temos que fazer, diga comigo, viver pela palavra de Deus. Mateus capítulo 4 e versículo 4 diz, Mateus 4:4 diz, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Mateus 4:4 diz, Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É verdade que nós necessitamos de alimento? É verdade que nós precisamos de saciar a nossa carne, no sentido físico, não é? Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, precisamos de carne para comer, mas diz, e pão, mas diz, o homem não vai viver só do pão, mas ele vive. O seu homem interior, o seu espírito, ele precisa da palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, por onde é que nós temos que viver? Não podemos viver de acordo com os nossos sentimentos. Você já teve algum sintoma de alguma enfermidade? Algum sintoma, alguma coisinha que aparece antes? Você já teve algum sentimento, algum pensamento sobre algo, independentemente se é de enfermidade ou não, mas qualquer que seja o assunto, um pensamento que você sabe que não é o que a Bíblia diz sobre si? Não viva de acordo com esses pensamentos, viva de acordo com a palavra de Deus. Se nós permitimos que o inimigo governe a nossa mente, deixamos que ele governe toda a nossa vida. Porque a partir do momento em que ele entra aqui e a partir do momento em que damos lugar aos pensamentos que vêm dele, aí começamos a agir de acordo com aquilo que ele quer e não de acordo com a palavra de Deus. Então precisamos de viver não de acordo com os nossos sentimentos, mas de acordo com a fé na palavra. Vamos ver esses três fatores. Diga comigo, factos, fé e sentimentos. Quero perguntar-lhe, diante dos factos, vamos agir por fé ou por sentimento?
Vou perguntar de novo. Você tem um facto diante de si, tem uma situação diante de si, tem dois caminhos. Ou você age pelos sentimentos, ou você age pela fé. Qual é a sua opção? Você está a dizer isso para me agradar a mim, a Deus, a si, ao irmão, a quem? A ninguém. Diga assim comigo, eu decido caminhar pela fé. Se você diz isso com convicção e não para me agradar a mim ou para me ajudar a mim, mas obrigada na mesma, mas estou a brincar. Mas você tem que dizer isso de todo o seu coração. Sabe porquê? Porque factos, circunstâncias, situações vão suceder sempre na sua vida. E muitas delas você não está à espera que elas sucedam. E diante delas, o que vai fazer? Fé ou sentimentos? Há dois caminhos. Escolha aquele que leva à vida. A Bíblia diz, escolhe a vida para que vivas. Escolhe a fé. Diante dos factos, agimos pela fé e não por sentimentos. Ou seja, pode ser que depois de ser curado, você comece a sentir algum sintoma, venha assim um pensamento à sua mente, mas você não vai permitir ao inimigo que ele continue. Vai dizer, não, eu fui curado, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus Cristo, pelas feridas de Jesus, eu já estou curado. É essa a palavra, eu olho para a circunstância com os olhos da fé. Amém? Então, resista ao inimigo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, e versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele... Vamos dizer outra vez? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus e resisto ao inimigo, não é só sujeitar-me a Deus. Nem é só resistir ao inimigo, é fazer as duas coisas. Eu sujeito-me a Deus e resisto ao inimigo. E tenho convicção plena que ele fugirá diante de nós. Amém? Então, também precisamos disto, de resistir ao inimigo. E porquê que temos que resistir ao inimigo? Sabe, como estávamos a dizer, porque, diga assim, a mente é onde Satanás dirige os seus dardos. É na nossa mente. Tudo começa lá. Há pessoas que perdem a cura porque começam a alimentar os pensamentos que o inimigo envia. Você já deu por si a falar com os seus pensamentos? Uma vez, duas, todos os dias, sempre. Já deu por si a falar com os seus próprios pensamentos? Não é a voz de Deus, irmãos. É mesmo aquela vozinha aqui que diz coisas palermas, verdade? Que diz coisas que não são nada de acordo com a vontade de Deus. Mas alimentamos aquilo. Já deu por si a alimentar um pensamento? Sabe como é que se alimenta o pensamento? Quando começamos a conversar com ele. Já se viu? Ninguém quer dizer que faz isso, não é? Mas já viu ao ponto que nós chegamos, irmãos? Conversamos com os nossos próprios pensamentos. E o pensamento diz, não, tu não estás curado. Achas mesmo que vai ser possível? Olha bem para a situação. Olha para o estado das coisas. Pois, realmente, não sei não. E o pensamento diz, pois não. Você já se apercebeu o quanto o pensamento consegue comunicar tão bem connosco? Já se apercebeu ou não? É verdade ou não? Ele comunica bem connosco, fala a mesma língua que nós. Nós começamos a dizer, pois, se calhar é mesmo isso. E depois o pensamento diz-lhe, pois, então tu não vês, olha, está na cara, não dá mesmo, não funciona, olha bem para a situação. E nós dizemos, pois é, olha bem para a situação. E no meio daquilo tudo, já estamos ali a alimentar aquilo. Depois acordamos e dizemos, não, se pensamentos, vai embora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Passado um bocadinho, observa bem o que está a acontecer. É ou não é? É ou não é? Onde é que Satanás vai atingi-lo? Primeiramente, na sua mente. Começa a enviar pensamentos. Eu quero dizer-lhe, lute contra esses pensamentos. Não por força, não pela sua própria violência. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra tudo o que vem do inimigo. Lute contra esses pensamentos através da palavra de Deus. Substitua esses pensamentos pelos pensamentos da palavra de Deus. Amém? Há pessoas que perdem a cura porque começam a alimentar os pensamentos que o inimigo lhes enviou. É por isso que muitas vezes os sintomas
os pensamentos vêm e dizem, afinal ainda não estás doente. E se começamos a brincar com esses pensamentos, em vez de repreendê-los, perderemos o nosso milagre. Então, diga assim comigo, eu levo todo o pensamento cativo à obediência a Jesus Cristo e não permito que pensamentos duvidosos ou rebeldes habitem na minha mente. Amém? Não brinque com esses pensamentos, mas resista-lhes pela palavra de Deus. A Bíblia diz resistir e o diabo fugirá. Amém? Deus deu-nos o poder e a autoridade do seu nome e da sua palavra. Além disso, também nos deu a unção do Espírito Santo. Então, cada vez que esses pensamentos vierem, diga assim comigo, diga, eu levo esses pensamentos cativos para obedecer a Cristo. Declaro-me curado, declaro-me sarado, declaro-me livre, abençoado, fui curado e mantenho a minha cura no nome de Jesus. Amém. Outra coisa que nós todos devemos fazer, diga assim comigo, colocar a armadura de Deus. Amém? Efésios capítulo 6 e versículo 11, nós temos aí uma armadura completa. Amém? Com todas as partes, com todas as peças que nós precisamos de colocar na nossa vida. Efésios capítulo 6 e versículo 11 diz assim: quanto ao mais, diz no versículo 10, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga comigo, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E diz o versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está a ver que a Bíblia não diz vista a armadura para dormir. Vista a armadura para ir para a cama. Vista a armadura para andar por aí a passear. Diz, veste a armadura para que possas ficar firme contra as ciladas do inimigo. Então a Bíblia diz-nos que as ciladas do inimigo elas virão, mas nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus. Amém? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu vou dizer de novo, você veste a armadura de Deus, porque há ciladas do inimigo. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, esqueça as pessoas. Talvez você pense que o seu patrão, o seu amigo, o seu vizinho, que eles é que são o seu inimigo. Não, o inimigo não é essa pessoa, não é contra a carne e o sangue. É contra principados, contra potestades, contra tudo aquilo que vem do inimigo. E depois diz assim, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Vai haver um dia mau na sua e na minha vida. Não estou a profetizar desgraça, estou a dizer-lhe que vai haver um dia mau, diz a Bíblia. E depois diz, e depois de terem vencido tudo, vocês estão contentes porque após o dia mau vocês vão vencer tudo? Diz, vistam a armadura para que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecem inabaláveis. Então eu quero dizer e assim quero declarar sobre a sua vida, que após o dia mau, você vai, diz a Bíblia, vencer tudo. Diga comigo, depois do dia mau, vou vencer tudo. Vou vencer tudo. E permanecer inabalável. Amém? Depois de vencer o dia mau, vamos ter o dia mau, mas vamos vencer o dia mau e vamos permanecer inabaláveis. Então diz, portanto, fiquem firmes. Como? Cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem
em todo o tempo no Espírito, com todo o tipo de oração e súplica, e vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então diga comigo, a armadura de Deus. Devemos colocar essa armadura a todo o tempo e com a confissão da nossa boca, colocar peça a peça toda a armadura de Deus. Amém? Para resistirmos ao inimigo e vencermos o dia mau. Mantenha também uma boa confissão. Amém? Jesus também manteve a sua confissão. Vamos ver João capítulo 18 e versículo 37. João capítulo 18 e versículo 37. E sabe, estávamos aqui a ver que no dia mau, não é? Jesus também teve a sua hora mais escura. Jesus também teve um momento mais escuro na sua vida. João 18, 37. Diz assim, Pilatos perguntou, então você é rei? E Jesus respondeu, o Senhor está a dizer que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Vejam, Jesus manteve a sua confissão na hora mais escura da sua vida. Nós estamos aqui a falar de um momento em que os discípulos abandonaram Jesus, as suas mãos estavam atadas e tudo parecia um fracasso total. Como se nada de bom fosse sair dali. No entanto, Jesus respondeu de uma forma poderosa. Ele sabia que se dissesse que era o Cristo, que ele era o Rei, iam continuar a bater nele. Então, quando Pilatos pergunta, tu és o Cristo? A sua resposta foi contundente e desafiante. O que é que ele disse? Ele disse, tu estás a dizer que eu sou Rei. Disse-lhe depois Pilatos, tu és Rei? Tu dizes que eu sou o Rei. Sabem, no original, quando aqui diz... Quando diz, tu és o Cristo, ele diz, você está dizendo, o Senhor está dizendo que eu sou rei. As traduções não transmitem o significado completo do original. No original diz, coloque a sua assinatura. Ou seja, Jesus está a dizer, quando ele diz, o Senhor está dizendo que eu sou rei, ele está a dizer, coloca a tua assinatura, coloca o teu selo em como eu sou rei. Imagine como Jesus estava naquele momento, espancado, ferido, cuspido, ensanguentado, gravemente ferido. Considera você que ele está a lutar como um rei? Ele estava numa situação desesperadora, verdade? Quando ele fez a primeira confissão, eles espancam-no, cospem sobre ele e ele está a dizer novamente, eu sou o Cristo. Coloca aí a sua assinatura. Confirme aí com o seu selo em como eu sou o Cristo, em como eu sou o Rei. E no entanto Pilatos sentiu uma grande convicção interior quando viu a segurança nos olhos de Jesus. Sabem porquê? Quando ele coloca a cruz, Pilatos manda dizer, metam lá que ele é Rei dos Judeus. Quando Pilatos teve aquele encontro com Jesus, Jesus disse-lhe, tu estás a dizer que eu sou rei. Ele estava a dizer, tu és autoridade, Pilatos. Coloca a tua assinatura. Escreve aí em como eu sou rei. E a verdade é que apesar de Pilatos parecer que não tem uma solução, ele reconhece lá dentro. Ele sabe que ele é rei dos judeus. Ele nunca teve coragem de permanecer nessa verdade, Pilatos. Mas temos Saulo, por exemplo, que mais tarde era o apóstolo Paulo. Provavelmente, e nós sabemos que Saulo era um homem que perseguia os cristãos. E provavelmente ele viu Jesus confessar e manter a sua confissão, mesmo no meio da adversidade. Eu quero dizer, no meio da adversidade, qual é a sua confissão? No meio da adversidade, o que é que você diz? Você é filho de Deus? Você continua a confiar em Deus mesmo no meio da adversidade? Porque Jesus estava na sua hora mais escura, estava na adversidade, mas ele continua a dizer, sim, é verdade, eu sou o Cristo. E batiam e cuspiam nele, ele dizia, sim, mas eu sou o Cristo.
Que confissão é a sua e a minha quando estamos diante da adversidade? Diante da adversidade dizemos, onde é que está Deus? Se Deus existe, por que é que eu estou a sofrer assim? Qual é a sua confissão? Se a sua confissão diante da adversidade tem que ser esta: eu sou um filho de Deus, eu sou lavado e redimido pelo sangue de Cristo. Não importa a adversidade, o meu Deus permanece fiel, o meu Deus permanece poderoso, o meu Deus permanece aquele que é, que era e que há de vir. É este o meu Deus, é este a quem eu sirvo. Ele continua e permanece a ser o meu Deus. Os meus olhos estão focados em Jesus. Ele é o autor e o consumador da minha vida. Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador. Que linguagem é que eu tenho? Linguagem de vida ou linguagem de morte? Qual é a sua linguagem? Jesus, na sua hora mais escura, Ele continua a declarar: podes escrever aí, podes assinar, sim, eu sou o Cristo, eu sou o Rei, eu sou o Filho de Deus. E você e eu, irmãos, diante da hora mais escura, comece e continua a declarar: eu sou amado, eu sou escolhido, eu sou sarado pelo poder que há em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Quer dizer-lhe, o seu e o meu Deus não morreram, Ele está vivo, Ele vive para sempre. Sua palavra é a mesma, ontem, hoje e para sempre, para sempre. Ele vive, Ele reina sobre toda a circunstância, sobre toda a adversidade. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Não permita que a depressão, o medo, a angústia o dominem. Declare sempre: Jesus é o meu Senhor, eu sou um filho de Deus. Amém. Uau. Amém. Jesus, na sua hora mais escura, Ele também continuou a declarar isso. E sabe, depois de Paulo, ele deve ter visto essa confissão. E ele, embora fosse um perseguidor da igreja, ele nunca se esqueceu dessa confissão. Anos depois, no caminho para Damasco, enquanto perseguia os cristãos, Jesus apareceu-lhe e ele se converteu. E no final do seu ministério, esse mesmo homem diz assim a Timóteo. Vamos ver 1 de Timóteo, capítulo 6 e versículo 12. Eu estou quase a terminar, podem subir. 1 Timóteo 6, 12. Se puderem ajudar-me, diz... Vejam, 1 Timóteo 6, 12, Paulo está a dizer a Timóteo: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ele diz: combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. A batalha da fé, irmãos, é até à morte. A batalha da fé é para sempre. Ele diz: combate o bom combate da fé. E sabe, peçamos a Deus que nos perdoe, porque muitas vezes no calor da batalha recuamos e não guardamos a nossa confissão. Muitas vezes no calor da batalha é preferível, é mais fácil culpar a Deus. É mais fácil dizer: Deus, onde estás? É mais fácil dizer: não vou à igreja. É mais fácil dizer: não quero mais nada com Deus. É mais fácil dizer: nem sequer me vou levantar, estou doente, não me apetece. É mais fácil dizer isso tudo. Eu não estou zangada, irmãos. Mas é mais fácil dizer isso, é ou não é? Na hora da tribulação, na hora da tristeza, é mais fácil nós recuarmos. É mais fácil não guardarmos a nossa confissão. Mas Jesus ali naquela hora, sendo espancado, sendo ferido, sabendo o que ia suceder, a sua confissão manteve-se a mesma. Ele não alterou. Ele não alterou. Então, podemos pedir a Deus que nos perdoe, porque muitas vezes, eu falo por mim, eu sempre acho que a palavra é primeiramente para nós, amém? Pedir perdão a Deus, porque às vezes nós recuamos no calor da batalha, mas o nosso Cristo ensinou-nos a não o fazer, amém? Então comecemos a declarar que o inimigo não tem lugar em nós. Confessemos que embora sintomas, embora as dores nos digam o contrário, os relatórios médicos nos digam o contrário, a palavra de Deus é mais real e tem mais poder para vencermos. O que não podemos fazer é afastar-nos da nossa confissão. Quase para terminar, caminha continuamente em perdão. Diga assim comigo: perdão.
Caminhe continuamente em perdão. Vamos ver 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 10. Versículo 10 e 11, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. E depois diz para quê? Diga assim comigo: para que não sejamos vencidos por Satanás. Quero dizer isto assim rapidamente. A falta de perdão, irmão, não fere a outra pessoa. A falta de perdão fere-o a si. Quando você não perdoa, não é o outro que fica mal. Você já reparou que você não perdoa, mas ele continua na paz? Você já reparou que às vezes nós não perdoamos, mas a outra pessoa está nem aí? Porque a falta de perdão não é a outra pessoa que atinge, é a si. E Paulo estava a dizer: perdoem, para que não sejam vencidos por Satanás. Não vão à guerra, irmãos. Nem comecemos a pedir algo a Deus se o nosso coração está cheio de amargura, está cheio de ódio contra as outras pessoas, está cheio de vingança, está cheio de amor próprio, está cheio de eu não merecia isto. Nem eu. Diga comigo: perdão. Jesus disse que sempre viriam pedras de tropeço, ofensas iriam aparecer, mas também disse que temos de aprender a praticar o perdão como um modo de vida, para que Satanás não se aproveite. Sabem uma coisa, irmãos? Vou dizer-vos isto porque acho que é importante nós percebermos o poder do perdão. Há muitos anos atrás aconteceu uma coisa muito grave, muito feia com a igreja, com esta igreja, com pessoas contra esta igreja. E quem sofreu o impacto disso estava... E a primeira coisa que eu ouvi o meu pastor nos dizer foi: primeiro, perdoem. Ficámos todos a olhar uns para os outros, tipo, ok, isso é a última coisa que vamos fazer. Mas ele disse: a primeira coisa que eu ouvi dizer, primeiro perdoem. Porque sabem porquê, irmãos? Hoje eu entendo porquê. Porque se tu e eu não perdoamos, somos vencidos por Satanás. Perdemos a cura, perdemos a vida, perdemos a bênção, porque deixamos que o nosso coração se ressinta. Muitas vezes porque achamos que não merecíamos que nos acontecesse. E sabe, se calhar é verdade. Você não merecia. Eu não estou a dizer que eu merecia, mas não importa. Não interessa nada. É que quando nós não perdoamos, os afetados somos nós. Precisamos não deixar sermos vencidos por Satanás. Outra coisa que quero dizer-lhe: mantenha-se com as amizades corretas. A Bíblia diz: tu sabes que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Isto é... A palavra de Deus é muito como se costuma dizer em bom português: pão, pão, queijo, queijo, não é? É assim. Queres ser amigo do mundo? Então és inimigo de Deus. Queres agradar o mundo? Vais desagradar a Deus. Estamos preparados para ouvir esse amor tão grande que Deus nos tem? Ele está a dizer: queres ser amigo do mundo? Isso é contra mim. Eu nunca posso relacionar-me com o mundo, porque eu e o mundo não nos damos. Se tu te dás com o mundo, não te podes dar comigo. É tão simples, não é? É ou não é simples? Só que nós às vezes queremos fazer uma mistura das coisas. E Deus diz: faz o que tu quiseres. Mas depois, Deus está a ensinar-nos: se és meu amigo, és meu amigo. Se és amigo do mundo, és amigo do mundo. Então diga assim comigo: mantenho-me, tenho que me manter com as amizades corretas. As nossas amizades, e nós sabemos isto, influenciam fortemente o nosso comportamento. Temos de nos separar das pessoas cuja influência é negativa. Da mesma forma, temos que ficar longe dos lugares que nos levam ou nos convidam a pecar. Ser amigo do mundo torna-nos inimigos de Deus. E por último, desenvolva uma vida de oração. Estávamos em Efésios 6, vamos falar de novo, Efésios capítulo 6 e versículo 18, nós lemos. Diz assim: orem em todo o tempo no Espírito. Não diz para orarmos de vez em quando, não é?
Diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo o tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração, diga comigo, contínua. Diga comigo, oração contínua. Crucifica a sua carne. Jesus um dia disse: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. A carne é o nosso ego, o nosso eu, que temos de crucificar todos os dias. O que é que significa isto? Negarmos a nós mesmos. Negar-nos a nós mesmos, negar aquilo que queremos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que achamos, para começarmos a fazer aquilo que Deus sente, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus diz. Quando nós realizamos os nossos próprios desejos e a nossa própria vontade, nós tornamos-nos um terreno fértil para o inimigo. E agora sim, por último, parece que não interessa, mas interessa muito. Diga assim comigo: congregue-se. Congregue-se. Venha à igreja. Vá à casa de paz. Entre num discipulado. Deixe-se ser discipulado por Jesus. Queira ser igual a Ele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 25: não deixando-se reunir como alguns costumam fazer, mas exortando-se uns aos outros. Hebreus 10, 25 podem pôr, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe, a Bíblia nunca nos diz: fica em casa guardadinho, alimenta-te como queiras, porque não é importante ir à igreja, Deus está em todo lugar. Irmãos, Deus está em todo lugar, mas a Bíblia diz: não deixes a nossa congregação como é costume de alguns. Paulo estava a dizer: alguns não gostam de se congregar, mas não faças isso. E diz: admoestando-nos uns aos outros, sabe? Vir à igreja é bom. Sabe porquê? Às vezes vamos ouvir coisas que não gostamos. Às vezes vamos ouvir coisas, vamos chocar-nos com, vejam lá com quem? Com pessoas. Vamos chocar-nos com pessoas que são diferentes de nós, que têm pensamentos diferentes, formas de ser diferentes, caráteres diferentes. Como é que você e eu queremos ser moldados se nunca nos confrontamos com pessoas? Admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, diz Paulo, quando vocês veem que aquele grande dia, o dia em que Jesus vem buscar a sua igreja, se aproxima. Sabe, muitos querem dizer: a igreja sou eu e és tu. Nós somos filhos de Deus. Somos parte do corpo de Cristo. E você já viu um corpo a andar por aí com vida, com partes do corpo espalhadas por todo o lado? Você já viu isso? Já viu um braço a andar sozinho? Já viu uma perna a caminhar aí? Diga lá, já viu? Você já viu, sei lá, um dedo todo contente? Plim, plim, lá vou eu. Você já viu isso? Nunca viu, pois não? Porque um corpo tem que se manter unido. O corpo mantém-se unido para que funcione, ligado a uma cabeça, que é Cristo. Você e eu precisamos disso, amém? Eu digo que preciso, alguém diz que precisa disso? Então ele diz: quando nos reunimos com os irmãos, quando frequentamos a igreja, uma casa de paz, um discipulado, o nosso espírito é fortalecido. O objetivo é nós louvarmos a Deus, mas o Senhor também nos abençoa, reanima-nos, conforta-nos, fortalece-nos, para que possamos resistir firmes às ciladas do inimigo. Vamos ficar de pé? Durante estas 4 semanas, talvez não tenham estado em todas, não importa, mas durante estas 4 semanas o nosso pastor pregou sobre cura divina. E muitos foram os testemunhos que nós ouvimos, que nos contaram, não só aqui, mas pessoas de outras igrejas que são também Igreja Vida Sobrenatural. Pessoas puderam testemunhar o milagre de Deus, quistos desapareceram. Creio que foi na semana passada, lá em Lisboa, num lugar onde o pastor foi pregar. Uma pessoa tinha um quisto e ele mandou ir ver, e ela foi à casa de banho: eu já não tenho nada.
É o poder de Deus que continua vivo e real. Eu sei que aqui também há pessoas que foram curadas e noutros lugares também foram curadas. Agora precisamos de aprender a mantermos-nos debaixo da direção de Deus, a mantermos-nos em cura. E se você não recebeu a sua cura, não desanime. Amém? Se você não recebeu a cura que você está a buscar, não desanime. Maior é Deus que está consigo, que o inimigo está neste mundo. Continue firme. Lembre-se disto. Há um dia mau, mas vamos vencer tudo e permanecer inabaláveis. Amém? Levanta as suas mãos nesta manhã. Eu quero fazer uma pequena oração. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo eu oro por todas as pessoas que de alguma forma perderam a sua cura. Em nome de Jesus eu declaro a palavra de Deus sobre as suas vidas, trazendo sobre eles a fé de Deus para crer e declarando a palavra que diz que pelas chagas de Jesus todos nós somos curados. Em nome de Jesus, nesta hora fecho todas as portas para Satanás e lembro-te, Satanás, que já foste derrotado pela ressurreição de Cristo. Agora mesmo, em nome de Jesus Cristo, declaro cura em nome de Jesus. Seja curado no nome de Jesus Cristo. Se você necessita de cura aí no seu lugar, levanta as suas mãos. Levanta as suas mãos aí no seu lugar e clama a Ele por cura. Declara simplesmente a palavra. Declara: pelas feridas de Jesus, eu já estou sarado. Pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Pelas feridas de Jesus, eu estou sarado. Jesus venceu a morte. Jesus venceu as trevas. Jesus venceu. E ali na cruz, Ele fez uma troca divina. Ele levou toda a morte. Ele levou toda a dor. Ele levou toda a enfermidade para nos dar vida, para nos dar saúde, para nos dar paz. A palavra de Deus diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é essa vida que eu declaro hoje, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Declaramos vida sobre esta casa, declaramos vida sobre a cabeça desta casa, declaramos vida sobre este corpo, declaramos vida sobre a igreja, declaramos vida sobre cada um agora no nome de Jesus Cristo. Começa a adorar ao Espírito Santo, começa a adorá-lo nesta manhã.